Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Estamos conversando com o pastor Pedro Noia, da Igreja Com BC. E nós vamos falar agora sobre o livro Crepúsculo, Devocional ao Amanhecer, que tem aí a ver, ele está lembrando, estou lembrando de um livro aí, que é o Crepúsculo, exatamente, que é essa febre. O senhor veio aí fazer uma releitura daquilo que foi escrito? É, por aí. A ideia é fazer uma releitura, aproveitando toda essa mídia dessa saga escrita pela Stephanie Meyer, que se tornou um best-seller, né? Vendeu milhões e milhões de livros em poucos meses. E aqui no Brasil também chegou, mais precisamente com esse filme dos vampiros, né? E a ideia é essa, é fazer uma alusão de que esse tipo de literatura, ele acaba não acrescentando, ainda que seja uma literatura ou filmes de diversão, né? Eles não acrescentam muito identidade aos jovens, não acrescentam muito fundamento cristão ao jovem e acabam por desnorteá-los, né? Esse fundamento que o Crepúsculo tem, a saga Crepúsculo, assim como Harry Potter, de que existe um vampiro bom, um vampiro ruim, existe um bruxo bom, existe um bruxo ruim. Quer dizer, dependendo do alvo, a bruxaria pode ser boa. Dependendo do alvo, o vampirismo pode ser bom. Isso para nós, ao nosso ver, cristãos, isso é pernicioso para a juventude. Quando nós éramos mais jovens, falava-se de vampiros, as crianças temiam, porque ele era um sujeito que tinha o sangue escorrendo pelo lateral da boca, ele era um sujeito que morava num castelo assombrado, ele dormia num caixão. Mas agora, esses novos aí, escritores, eles trazem uma inverdade de que os vampiros agora são bons, são vegetarianos. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver no filme, mas uma das cenas, na sala de estar da família dos vampiros, tem uma cruz de madeira. O que eles querem passar subliminarmente? O sincretismo religioso. Que os vampiros também podem ser cristãos. Que a cruz não afasta Não afasta mais o alho, a cruz, isso é coisa do passado. Hoje os vampiros amam. Hoje os vampiros protegem os humanos. Ainda sabedores de que o vampirismo é uma fantasia cinematográfica, mas o bem e o mal estão ali representados. E hoje, né, se vê os jovens bebendo essa filosofia de que não existe mais o bem e o mal. O que depende é o desejo. Então, vamos matar se for para o bem, vamos estuprar se for para o bem, vamos ter relações sexuais se for para o bem, vamos ter uma vida promíscua se for bom para mim, né? E aí esse hedonismo acaba dominando a vida dos jovens. Então a gente resolveu fazer uma criticazinha, uma parte do livro Crepúsculo, dessa saga, e aproveitar essa chamada para fazer um livro de devocionais. São 30 lições em que as pessoas vão ler aquilo a cada manhã, né? O Crepúsculo nada mais é do que o amanhecer. Então ela vai lendo pela manhã uma liçãozinha rápida, vai ter um momento para ela refletir, para que em 30 dias ela tenha uma virada na sua vida. Em vez de ficar comendo esse lixo que às vezes a televisão manda para nós através desses filmes, ela poder ter um momento com Deus pela manhã e transformar o seu dia a dia, né? A ideia basicamente foi essa. Pastor, já que nós estamos falando desse assunto dos jovens, o senhor lida com muitos jovens. Sim. O senhor falou que só na fase, né, na idade de casar, o senhor tem lá na igreja 200, Sim. Né? Como que o senhor percebe, assim, independente do jovem que é cristão, do jovem que busca uma religião, independente dela de ser cristão ou não, Sim. Mas como é que tá? O jovem hoje, ele está perdido? Ou ele está simplesmente ali jogado, imerso, como se fosse numa bacia com água, e para onde um ou outro joga, ele vai? Como é que está o jovem hoje? Assim? Sim, pois é. Até comentava com você antes, né, que como professor de faculdade, a gente sempre tem, a cada semestre, uma quantidade muito grande de alunos, 500, 600 alunos. Então a gente está muito próximo dessa juventude. E nos últimos 10 anos, com essa disseminação da informação através da internet, isso foi muito bom em alguns aspectos, mas ela também ela estuprou um pouco a mente do jovem com tanta informação, e tanta informação que nem sempre tem uma filosofia teórica, tem uma verdade, que o jovem passou a saber de tudo um pouco
E foi aumentando essa quantidade de tudo até que o pouco já não era nada. Então hoje ele sabe muita coisa de nada. Então ele se tornou um jovem raso em convicções. Ele sabe de tudo porque na internet tem de tudo. Mas ele não tem convicção porque ele não está criando as suas verdades a partir das suas leituras, da sua análise crítica, das suas reflexões. Ele simplesmente precisa saber sobre um tema. Ele entra na internet, digita no Google, pega aquela informação e ele absorve aquilo como uma verdade dele. Só que não foi ele que construiu. Então, a partir daí, temos notado uma juventude que oscila muito entre um pensamento e outro. Então, quando se lança um livro, um filme, como esse, como foi Harry Potter, como foi o Código da Vinci, daí por diante, o jovem absorve aquilo porque está na mídia e passa a ter aquilo como uma verdade absoluta, sem criticar. Ele simplesmente absorve. Então a ideia do livro Crepúsculo, Devocional ao Amanhecer, é fazer com que o jovem pense um pouco no relacionamento dele com os pais, no relacionamento dele com ele mesmo, no relacionamento dele com a sociedade, das suas ansiedades, dos seus projetos, dos seus medos. E ele começa a fazer uma avaliação, uma autocrítica, para saber qual é o seu chamado enquanto profissional, qual é o seu chamado, que tipo de esposa ele quer ter, se é um homem ou a menina, qual o marido, que tipo de vida familiar ele pretende. Ele começar a construir, projetar o seu futuro, e não simplesmente aceitar o futuro como sendo sempre o presente, e viver do que está chegando pela mídia, do que está chegando pela internet. E nesse caso, assim, vamos dizer assim, dessa questão em que o jovem vive, a quem o senhor assim diria, quem que o senhor diria que é culpado nisso? São os pais? É a sociedade que passou a se tornar muito frouxa diante de alguns como é que se diz? Não seria dogmas, porque dogmas aí está muito relacionado à igreja. Mas são dogmas sociais, sim. Sim. Né? Eu acho que não adianta a gente ficar tentando buscar um culpado, mesmo porque toda a sociedade, ela tem a sua parcela de culpa. Mas se eu pudesse assim, citar algumas entidades, a família tem perdido um pouco o seu foco, né? Até por conta desse mundo self-service que a gente vive, de fast food, e que a gente precisa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A família não senta mais junta na mesa para almoçar, para jantar, não tem um momento de comunhão. Quando chegam em casa, os indivíduos, cada um vai para o seu quarto, cada um vai para o seu computador. Então, às vezes, se comunicam muito mais pelo MSN do que até... né? Então, esse tecnicismo dentro do ser humano tem feito com que ele se transforme numa ostra. Ele vai se enclausurando, perdendo seus valores familiares. Esse é um ponto. O segundo ponto é justamente essa invasão de informações através da internet, através dos meios de comunicação, de tudo quanto é preceitos e tudo quanto é fundamento, sem lógica, sem sistemática, sem razão. E aí o jovem acaba absorvendo isso. E até a própria igreja se omitiu demais no último século de ser uma formadora de opinião social do lado de fora dos muros da igreja e não somente dentro da sua comunidade, sabe? A igreja, ela se tornou ambígua e ela se fechou, se enclausurou dentro da sua fé e da sua religião e passou a só tratar quem estava dentro. Ela não se preocupou em formar opinião. Então os jovens que não estão dentro da igreja, não sabem o que está dentro da igreja, não sabem o que está acontecendo dentro da igreja. Os livros e as literaturas cristãs eram apologéticas do que efetivamente uma literatura contextualizada que atraísse o jovem à leitura, para ele entender o cristianismo a partir de um contexto social, não simplesmente como um dogma ou uma fé que está lá em cima, separada. Então acho que a culpa também é da própria igreja. E num terceiro ou quarto ponto aí, eu acho que os pais, pela necessidade de trabalhar demais, acabaram deixando seus filhos com babás eletrônicas, televisões, computadores ou babás, pessoas que estão ajudando e deixaram de replicar a sabedoria que receberam antes. Se tornaram meio alheios ao que está acontecendo. Então, os filhos hoje são diferentes dos pais. Antigamente, não. Você conhecia um filho de fulano pela forma de falar. Você é filho de fulano? Você é filho de Beltrano? Porque tinha todo um trejeito. Hoje, não. As gerações, elas mutam quase que 100%. Exatamente, inclusive o pensamento. Eu ia até falar, entrar nesse assunto, uma vez que assim, não questionando a independência da mulher, que trouxe muitos benefícios para a própria sociedade, mas o fato da mulher
ter saído de dentro de casa, não perder essa questão dela ser a educadora ali mais direta, mas isso acaba, a família perde um pouco com isso, sem querer condenar. Eu acho que as mulheres têm que sair para trabalhar e tudo, mas a família perde um pouco com isso. Olha só, como já até conversamos um pouco, eu acho que a emancipação da mulher foi algo assim fantástico, maravilhoso, tremendo e trouxe só benefícios para a humanidade. Mas, por outro lado, porque o homem havia se eximido da sua responsabilidade de educador e deixou 100% para a mulher, a partir do momento que a mulher começa a sair por essa questão de trabalho, nessa visão nossa capitalista, necessária hoje dividir, é claro que isso deixou um gap, deixou um hiato, deixou um vácuo dentro da criação dos filhos. A bem da verdade também, a mulher, por sua constituição genética, ela é a pessoa mais capacitada a orientar, a amar, a fazer ali o ninho, né? E o homem tem pouca habilidade nessa área. Naturalmente, isso também provocou vamos dizer, essa inconstância nas gerações que estão vindo agora. A mulher antes, de uma forma ou de outra, ela era a tutora dos filhos. Agora ela divide isso com o marido, que nem sempre tem tempo, ou com a babá, e aí com a escola, ou com os professores particulares, e com a internet, principalmente, que não tem limite algum. Uhum. Pastor, para o nosso telespectador que está em casa, quiser adquirir um dos 3 livros, para refletir um pouquinho sobre isso tudo que a gente falou hoje aqui no programa, como fazer? Está à venda na igreja, entrar em contato com o senhor? Tem algum e-mail, algum site? A gente tem o site nosso lá da igreja, que é o www.combc.net, de Comunidade Batista Cristã, né? combc.net. E temos o telefone também, né, da nossa secretária lá, que é o 3033-5733. Funciona de 13h até as 19h. E aí a pessoa pode ligar para lá e adquirir os livros. Pastor, gostaria de agradecer a sua presença aqui na TV Assembleia para falar um pouquinho sobre os seus livros e também sobre as novas perspectivas aí, visando, claro, as orientações cristãs da Palavra de Deus. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando esse trabalho que a gente tem feito, um trabalho sério, um trabalho de estudos, né? Sou professor de metodologia e de pesquisa, então acaba sendo muito ligado a isso. Eu que agradeço a oportunidade. E a edição de hoje do programa Um Dedo de Prosa chegou ao final. Mas você pode participar das próximas enviando sugestões para o e-mail tvassembleia@al.es.gov.br. Obrigada pela audiência, continue acompanhando a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão. Eu convido você que assistiu ou não um dos filmes da saga Crepúsculo a vivenciar muito mais do que uma emoção cinematográfica, muito mais do que emoções artificiais ou pirotécnicas, mas uma sequência de mudanças relevantes e abençoadoras, vivenciadas pela prática dos conceitos e das instituições, das instruções contidas nessa obra. O Salmo 3, verso 5 diz: eu me deito e durmo tranquilo e depois acordo, porque o Senhor me protege. E o Salmo 139, verso 1 diz: o Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu deitar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. O Senhor sabe do que você está precisando e quem sabe você vai encontrar o que você precisa nas linhas desse livro.